Olho para a chuva que não quer cessar, nela vejo meu amor. Essa chuva ingrata que não vai parar pra aliviar a minha dor. Eu sei que o meu amor pra muito longe foi, com a chuva que caiu. Ó, gente, por favor, pra ela vá contar que o meu coração se partiu. Chuva, traz o meu benzinho, pois preciso de carinho. Diga a ela pra não me deixar triste assim. O ritmo dos pingos ao cair do chão só me deixa relembrar. Tomara que eu não fique a esperar em vão por ela que me faz chorar. Chuva, traz o meu benzinho, pois preciso de carinho. Diga a ela pra não me deixar triste assim. Chuva, traz o meu benzinho, pois preciso de carinho. Diga a ela pra não me deixar triste assim. Olá, queridos amigos, irmãos e irmãs do Facebook e também todo o Brasil afora. Nós estamos retomando as nossas exposições, leituras, e um pouco dessa explanação, dessa interação que a gente está fazendo, nós estamos promovendo nas últimas semanas, para que a gente possa desanuviar um pouco em meio a esse tempo um tanto lancinante pelo qual o Brasil e a humanidade estão passando. É inevitável e é orientável que nós fiquemos em casa, né? E para que a gente não passe por nenhum momento de tristeza, sobretudo depois dessas notícias que estão se propalando por aí, e para que a gente possa manter um pouco da nossa calma, a gente está proporcionando um pouco dessas nossas exposições, dessas nossas transmissões, para que a gente possa desanuviar um pouco, desestressar um pouco. De fato, é estressante, é preocupante o que o Brasil e o mundo estão passando, mas nós estamos aqui apresentando um pouco de outra realidade pela qual nós sempre passamos, que é a formação humana em todas as dimensões. E hoje, de maneira muito mais particular, a dimensão intelectual, que eu gostaria de propor às pessoas que nos acompanham através dessas exposições de livros, leituras, de música, de poesia, etc. Muito bem, então nós começamos cantando essa belíssima música, tão conhecida no nosso repertório nacional. Nós vamos dar prosseguimento recitando um poema. Eu gostaria de pedir licença para vocês um instantinho, enquanto eu pego a minha... Hoje até, inclusive, gostaria de antemão pedir desculpas pelo atraso. Nós começamos a nossa transmissão um pouquinho atrasado. Nós impreterivelmente começamos às 15 horas, mas hoje, em decorrência de alguns imprevistos, nós começamos um pouco mais atrasados. Então, peço minhas humildes desculpas a todos e obrigado pela compreensão. Peço mais uma vez desculpas para eu ir rapidinho buscar um poema para a gente recitar. Só um instantinho, é rapidinho. Pronto, não doeu nada.
Muito bem, então nós vamos recitar um dos meus poemas para que a gente possa começar as nossas exposições. E esse poema que eu gostaria de apresentar chama-se Doce Infância, né? Eu acredito que as nossas crianças hoje não têm as mesmas oportunidades de entretenimento profícuas que a minha geração criança teve, lá no comecinho dos anos 2000. E por isso que eu, saudosista como sou, compus esse poema chamado Doce Infância. E diz assim: se um dia acaso a minha infância eu retornar, seria feliz de meus amigos rever, quão grato seria de minha inocência aproveitar, e os que a morte levou um longo abraço envolver. Ah, como eu correria a brincar, e tão atento e sossegado a assistir, até minha mãe ao pôr do sol me chamar, de tantos personagens que sabiam nos divertir. Ah, se os bons costumes ainda existissem, saberiam das meninices de meus tempos, e felizes seriam as crianças que os vissem, os reflexos da maturidade que hoje temos. Portanto, hão de saber que se acaso um anjo me perguntar, sem titubeios eu responderia: à minha infância eu quero voltar. Poema de Lucas Barbosa. Muito bem, então nós iremos começar a nossa exposição. E vejam bem, deixa eu fazer um pequeno ajuste aqui rapidinho. Como eu havia já dito anteriormente nas postagens, anunciando esse encontro, hoje o nosso tema ele é essencialmente sociológico. O tema que eu gostaria de apresentar a vocês é a benção enquanto um objeto da moral, um objeto da moralidade. É um tema que eu há muito tempo ando pesquisando, em pesquisas em campo e teóricas, a partir de leituras, livros, de artigos e também de entrevistas, né? Essa pesquisa eu precisei fazer entrevistas. E nas pesquisas sociológicas e até mesmo filosóficas que nós fazemos, é preciso que a gente seja restrito, que a gente possa ser um pouco mais resumido em uma área. Por quê? Esse é um método na sociologia que se chama tipo ideal. Ela foi proposta por Max Weber, que é, sem sombra de dúvidas, um dos pilares, um dos tripés da sociologia, bem como Emile Durkheim e Karl Marx. E o Max Weber, ele propôs esse método, o método tipo ideal, para que as pesquisas sociológicas fossem feitas. Como é que é feito esse método, esse tipo ideal? A gente não pode abranger a completude da coisa, da nossa investigação. Por exemplo, se eu quiser saber um pouco da bênção, né, que é o objeto que eu pesquisei, a gente sabe que essa bênção existe, esse objeto no Nordeste e também em outras regiões do Brasil. Entretanto, eu não poderia fazer pesquisas em todo o Nordeste, fazer pesquisas de casa em casa, seria muito cansativo e prolixista. Então seria bom que eu resumisse essa minha pesquisa a um determinado lugar, a uma determinada região, para que nessa região, embora ela não represente a completude das coisas, mas ela me dá uma grande ideia da coisa que eu estou pesquisando. Ou seja, a partir de uma pequena região, nessa busca pela bênção como objeto da moralidade, eu posso entender a bênção no sentido geral, ou seja, onde ela é utilizada, onde esse costume ele é feito, seja no Massapê, seja em Fortaleza, seja na Bahia, seja no Recife. Eu consigo entender um pouco da completude das coisas analisando uma coisa. É como se fosse uma indução. Eu parto de um particular para o universal. É muito semelhante à indução. E esse método ele tem sido muito eficaz nas pesquisas sociológicas,
E de maneira muito particular nessa que eu fiz, sobre a bênção, ela me foi muito eficaz. Então foi a forma em que eu pesquisei. Para a gente embasar um pouco a nossa exposição, eu trouxe 2 livros aqui muito importantes. O primeiro é Sociologia da Educação, tem muito a ver com o nosso tema, né? Ele é de Nelson Dácio Tomasi, Sociologia da Educação. Série Educador em Construção, muito importante, ele tem tudo a ver com o tema que nós vamos expor nesse exato momento. E o segundo é esse livro, essa junção de alguns livros de Émile Durkheim. Émile Durkheim, como eu disse, é irrefutavelmente um dos alicerces da sociologia, bem como Marx e Weber. Então, nesse livro, nesse volume, na coleção dos pensadores, você vai encontrar da divisão do trabalho social, as regras do método sociológico, o suicídio, que sem sombra de dúvidas, é um dos livros mais ilustres de Émile Durkheim, um dos mais famigerados, e as fronteiras elementares da vida religiosa. Então, são 4 livros, contidos no mesmo volume, de Émile Durkheim, que você pode adquirir em algumas livrarias. As maiores livrarias por aqui no Beco do Cotovelo tem não é querendo fazer merchan, mas já fazendo, há uma biblioteca muito boa, onde há muitos livros bastante profícuos para todos os tipos das dimensões. Muito bem, então, a bênção. Lucas, mas que bênção você está se referindo? Você que é nordestino, ou você que é do norte, eu percebi que no norte também há essa prática, essa bênção que costumeiramente nós prestamos aos nossos familiares. Benção pai, benção mamãe, benção vovô, benção vovó, benção tio, benção tia, benção padrinho, benção padre. Essa bênção que costumeiramente nós fazemos e que já se tornou trivial, ela já faz parte do nosso dia a dia, já se tornou trivial. Nós inconscientemente já pedimos a bênção. Nós não pedimos conscientemente, nós já inconscientemente já estamos pedindo. E ela já faz parte da nossa realidade. Isso aqui no Nordeste e no Norte, não é? E benção papai, benção mamãe. E quando a gente não pede, eles exigem, né? Então, a bênção é realidade. Então, essa bênção é a pesquisa que eu fiz e que hoje nós iremos debater. De onde ela começou, qual o significado dela e quais implicações ela tem para a nossa sociedade. O tema que eu estou me propondo a falar hoje, que é o tema da minha pesquisa, de um artigo que eu fiz, chamado A Bênção como Objeto da Moral na Comunidade de Bilheira. Foi a pesquisa que eu fiz. Por que na Bilheira, Lucas? Lembram que eu disse sobre o tipo ideal, né? A gente pega uma região, a gente se restringe a uma região, delimita uma pesquisa para que a gente, nessa delimitação, possa entender um pouco da completude das coisas. Então foi na comunidade de Bilheira, onde eu fiz pastoral por 1 ano e meio. Foi a pastoral onde eu mais passei tempo e foi a comunidade que eu fui o seminarista que mais passou tempo nessa comunidade. E inclusive, se alguém estiver nos acompanhando que seja da Bilheira, um abraço muito grande. Eu tenho até hoje uma amizade, um carinho enorme pelo povo da Bilheira. Foi 1 ano e meio de muito trabalho, de muita evangelização. Foram tempos muito intensos da minha vida e bastante profícuos para a minha formação humana, em todas as minhas dimensões. Muito bem. Então, essa bênção que nós fazemos, que nós prestamos, você que está nos acompanhando, você que é de Fortaleza, certamente você pede a bênção aos seus pais. Se você não tiver, você pede a bênção ao tio, ao padrinho. Ou, se não pede, já pediu alguém. Se você já perdeu seus pais, já perdeu seus tios, não tem mais avós, também não tem mais padrinhos vivos, mas certamente você já pediu a bênção. A bênção, ela é uma realidade em todo o Nordeste, mas eu me restringi na Bilheira. Mas vocês vão entender muito bem